Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Quero saudar o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, é com muita alegria que mais uma noite nós nos reunimos aqui para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Palavra essa que tem o poder de salvar, de iluminar, de ensinar, de restaurar. Então, essa palavra que nós não podemos nos afastar dela. Porque a própria palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, nós não podemos parar de estar sempre buscando conhecimento na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. A palavra que eu quero partilhar com os irmãos hoje, ela se encontra no Evangelho de Efésios, capítulo 5, verso do 1 em diante. Irmãos, hoje é só nós, né? Não tem problema. Se é só nós que estamos aqui, é porque só nós lembramos. Quando a gente lembra, a gente vai. Quando a gente não lembra, não lembrou, né? Mas nós estamos aqui e graças a Deus nós vamos aprender mais e mais da palavra de Deus e alimentar o nosso espírito, né? Porque, irmão, eu vejo muitas pessoas muito fracas. Por quê? Porque o espírito não é alimentado, irmão Olavo. Porque o espírito ele não se alimenta de comida, mas sim da palavra de Deus, oração, jejum. São essas coisas que alimentam o espírito. E muitas das vezes a gente vê as pessoas praticamente pelo chão, abatidas, sofridas, chorando, triste, sem dormir. Eu digo que tudo isso eu escuto das pessoas. Hoje mesmo eu estava aqui com uma pessoa e ela dizendo que está sem conseguir dormir. Que se deita e não consegue dormir. Bem, toma remédio e fica ali e pensa que dormiu e não consegue dormir. E há pessoas, irmão, que tem de tudo. Graças a Deus. Mas a presença de Deus, o refrigério que Deus coloca na alma da gente, que preenche aquele vazio que tem por dentro, que muitas das vezes a pessoa tem tudo e está atribulado. Aí, mas as pessoas não veem, irmãos. Não veem, elas não querem. E é aquela coisa, a gente não pode obrigar, né? Não pode obrigar ninguém. Nem Jesus obrigava. Ele passava e ia convidando. Vamos, segue-me. Vamos, vamos. E aqueles que seguiam, ótimo. E aqueles que não queriam, ficavam para trás, né? E hoje não é diferente. Hoje quem se interessa, quem quer buscar a presença de Deus, vai. Quem não quer, fica aí, de qualquer jeito, em cima da terra, sofrendo dobrado, chorando dobrado, triste dobrado, porque o mal, o adversário, ele sabe procurar. Ele sabe onde estão aqueles e aquelas abatidos, desprovidos da presença de Deus, da palavra de Deus. E ele já sabe como é, né? O trabalho dele. Ele veio para matar, roubar e destruir, né? Quem? Seres humanos. Ele só não consegue alcançar aqueles que estão escondidos no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Nós temos, irmãos, que nos esconder no esconderijo do Altíssimo. Só aí nós estamos seguros. Mas não é todo mundo que entendeu ainda. Muitos entendem, mas não levam a sério. O maior problema, irmão Olavo, é que as pessoas, tudo as pessoas levam a sério. Coisas que as pessoas não querem levar a sério, mas sempre tem alguém para obrigar. Agora,
caminhar com Deus, as pessoas ter responsabilidade, irmão. Porque a gente fazer uma coisa por fazer é uma coisa. Ter responsabilidade, fazer com responsabilidade é outra coisa. Se eu fizesse esse trabalho aqui de evangelizar, de pregar a palavra de Deus com irresponsabilidade, hoje você chegava e a porta estava fechada. Cadê a irmã Edna? Cadê a irmã Edna? Para onde foi? Que não avisou ninguém. Tá vendo a diferença de fazer as coisas com responsabilidade e fazer sem responsabilidade? E eu vejo muito nas pessoas, as pessoas até fazem, até vão, mas não quer compromisso. Sério. E aí onde não surte efeito. Não surte, irmãos. É como se fosse até aqui e quebrasse. Depois até aqui quebra. Até aqui quebra. E para que serve uma coisa toda quebrada? Para nada. Aleluia. Mas é assim mesmo. Cada um sabe de si, né? E vamos que vamos ouvir a palavra, que essa é que é boa e maravilhosa. Efésios, capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai, vamos ficar de pé, reverência à palavra, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda verdade e justiça e bondade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui, pode sentar. Aqui eram os ensinamentos. Paulo ensinando aos Efésios. Quando a gente presta atenção na palavra, irmãos, é que a gente vê a grandeza, o quanto a palavra de Deus é maravilhosa e o quanto ela ensina, irmão Olavo. É porque as pessoas não prestam atenção. Passa por cima. Quando passa por cima, passa batido. Não entende. Até porque se a pessoa tiver muito na carne, aquilo que é espiritual, a pessoa não entende. É quase como a gente ser brasileiro e ouvir alguém que fala outra língua. Não entende. Bem assim é quando as pessoas estão muito vivendo na carne. Ouve a palavra e não consegue discernir. Verdade. Aleluia. E isso é muito triste. É muito triste na vida. É muita tristeza na vida de um ser humano ouvir a palavra de Deus e dizer assim: eu não entendi. Tem pessoas, irmãos, que se sentem até incomodados. A palavra incomoda. Triste, né? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha o que essa palavra está ensinando para nós nesta noite. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores e amados. Como é que nós temos, irmãos, que ser imitadores de Deus? Caminhando pelos caminhos dele, dizendo não para tudo aquilo que é mundano. Aí nós vamos andar parecidos, imitando a Deus, como filhos amados. Porque filho que só dá desgosto para o pai, só envergonha, só faz o que não presta, não tem intimidade com o pai, não tem comunhão com o pai, ele não é amado. Filho que só dá tristeza. Por mais que exista um amor lá no escondido do coração do pai, mas por cima mesmo, logo de cara, só tem tristeza. Não faz por anos. É verdade. Por quê? Porque anda perdido. Isso os pais, os filhos com os pais aqui na terra e todo ser humano com o Pai do céu. Às vezes as pessoas, irmãos, tem um filho ou dois que dá trabalho e aí o pai, a mãe vive coberto de uma tristeza sem limite. Agora pense o Pai Celestial, que é Pai de todo ser humano da face da terra. Para ele olhar de lá e suportar os comportamentos podres, as vidas imundas, as escolhas miseráveis que as pessoas fazem, o abandono que as pessoas têm para com Deus, o descaso. Porque, irmãos, se eu convido uma pessoa, vai lá em casa à noite, porque toda noite tem um culto no lar lá em casa. E as pessoas não vêm, as pessoas não estão desprezando a mim. Desprezando a Deus. Estão desprezando a palavra de Deus. E quando a pessoa despreza a palavra de Deus, está desprezando ele. Porque se eu convidar, vem em casa hoje à noite que eu vou fazer uma sopa para a gente tomar junto, uma janta, as pessoas vêm. O convite é entre eu e a pessoa. Mas se é para ouvir a palavra, é para vir para a gente juntos ouvir a palavra de Deus. É diferente. E as pessoas não dão ouvido. Verdade. O descaso é muito grande. E Deus vê, irmão Giovanni.
O descaso do ser humano para com ele. Ele vê muito mais do que eu, que convidei as pessoas não estão nem aí. Deus é quem sabe ver nitidamente, Ele é quem tem condições. Porque eu só vejo que a pessoa não veio. E Deus vê o que foi que a pessoa pensou, o que foi que a pessoa falou. Deus sabe tudo. Tudo que está lá no coração, Deus sabe. Aleluia. E a palavra segue dizendo: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Andai em amor, como Cristo vos amou. Irmãos, como está difícil fazer essa humanidade se amar sem falsidade. Porque amar com falsidade é uma coisa, amar de verdade sem falsidade é outra coisa. Como está difícil. E é um mandamento. É um ensinamento da palavra. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Aleluia. E a palavra segue dizendo: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Irmãos, não existe essa de estar um tempo numa coisa e um tempo em outra. Ou é ou não é. Ou é ou não é. E muitas das vezes as pessoas querem viver as duas coisas. Viver dos dois jeitos. Na hora que der certo, eu vou lá na igreja, eu estou lá, eu faço uma coisa boa, mas também na hora que eu entender de não ir, de fazer uma coisa que não agrada a Deus, nem se lembram. Vão pela carne. E uma posição dessa, dá certo, irmãos? Não dá. Nem facção quer isso, quer um povo junto desse jeito. Verdade. A cartilha é rigorosa. É com muito rigor. E qualquer outra coisa, e qualquer outro sistema mundano aí, terreno, tem ordem. Tem posição certa, tem horário, tem dia, tem data. Agora, essa mundiça, como diz a palavra, víboras, querem, quando se trata de Deus, acham que pode ser de qualquer jeito. E fazem de qualquer jeito. E acham que está dando certo. Só que tudo tem um dia. Tudo tem dia e hora. A Bíblia diz: para nascer, para morrer, para chorar, para sorrir, para abraçar, para afastar, para plantar, para colher, para tudo. E como também vai ter o dia do acerto de conta do Pai com a humanidade. E Ele diz que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Mas as pessoas esquecem que vai ter esse dia. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha o que a palavra está dizendo aqui. O tanto de coisa ruim, mal, miserável que as pessoas têm que tirar da vida. Olha, a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeia entre vós. O que é se nomear? Fulano foi nomeado para isso. Fulano foi nomeado para aquilo. E a palavra está dizendo que essas coisas más não se nomeiem, não se estabeleça entre o povo. Aleluia. Nem ainda entre vós, como convém a santos. Quem quer ser santo? Quem quer se santificar? Quem quer se preparar, irmãos?
Tudo que não presta tem que tirar da vida. Tem que tirar do dia a dia, da sua vida. E aqui é onde fica difícil para as pessoas. Porque as pessoas querem caminhar nas duas posições, pelos dois caminhos. Hoje eu não estou afim do caminho certo, da luz, porque estou com a caída para o lado do caminho das trevas e lá se vão. Porque é desse jeito que acontece. No dia que amanhece atacada, hoje eu estou caído, hoje eu estou fraco, eu estou dos desânimos, tomado pela a força do mal, das trevas. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nem torpezas, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ação de graça. Tem palavras que a gente não sabe nem o significado. Parvoíce, por exemplo. Aleluia. Qual o significado dessa palavra? Parvoíce. Qualidade, condição ou estado de quem é parvo. Idiotice, imbecilidade. Sabe a pessoa idiota? Que não leva nada a sério, que é só de cara para cima, é só de gracinha. A mesma coisa imbecil. Não tem pessoa que é aquela imbecilidade do mundo todo. Mistura tudo, deixa tudo, larga tudo, tanto faz como tanto fez. Não está nem aí para nada. Não pode se viver desse jeito. A gente tem que ter posição. E na hora de tomar posição é que as pessoas são fracas, irmãos. Posição decente. De posição correta. Porque quando é de coisa ruim, ninguém encontra ninguém cansado, nem desanimado, nem triste. Pode estar como tiver, está tudo certo. Não é verdade, irmãos? É verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra segue dizendo, porque bem saber isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ensinamento poderoso, ensinamento maravilhoso e que está aí para todo lado, né? Está aí para todo lado. Só que nenhum dos ensinamentos é impossível da pessoa aprender e mudar de vida. Largar o mal e viver uma vida justa. Viver uma vida correta como santos, como filhos amados. Verdade. Não é impossível, irmão. Depende da pessoa querer. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque a palavra é muito clara. Em muitos lugares na Bíblia. Que no céu não se entra de qualquer jeito. Aleluia. E nem após a morte tem lugar, eu chamo de oficina, para consertar quem foi daqui esculhambado. Não tem. Não tem. O preparo tem que ser aqui em vida. Para que quando passar para o outro lado, já está preparado. E as pessoas não se preparam. Nasce, cresce, vive, morre muitas das vezes do mesmo jeito que começou. Verdade. Esbagaçados. Aí eu sempre falo aí, irmãos, ficam os outros desinformados, desentendidos, hipócritas, dizendo assim: o Senhor receba fulano ou fulana de braços abertos. O Senhor Deus deu o céu por descanso. Irmão, para descansar no céu tem que se preparar. Um estudante, para colocar um anel de formatura no dedo e receber um diploma, ele tem que estudar muito. Como é
começar e terminar direitinho. Não é parando pelo meio do caminho, não. Não é faltando 5 meses parar e receber anel e diploma. Não, não recebe. Tem que ser direito. E por que no céu, nega pronta aqui, chega lá e entra de qualquer jeito? Entra não, irmãos. Não entra não, porque a palavra de Deus não ficou para brincadeira. Ficou com muita sinceridade, para que as pessoas aprendam, porque cada um, quando chegar o seu dia, chega lá preparado. Quem quer? Quase ninguém. É pouco. Quem quer? Diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. É verdade. Muitos chamados. Verdade. Quem são os chamados? Aqueles que diz que vieram e ficam por ali e depois, quando procura, já foi. Os escolhidos é os que ficam até o fim. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, os impuros, avarento, qual é idólatra? Quem são os idólatras? Aqueles que deixam de amar a Deus, confiar em Deus, depositar, entregar o que tem a Deus, para muitas das vezes entregar coisas que nem vida tem. A santo fulano, a santo ciclano, a santa não sei quem, a estátua de massa, de gesso, a boneco de madeira, a patuá de tanta coisa, né? Seitas miseráveis que tem no mundo, de que pessoas que não têm conhecimento nenhum conduz. Pode ir nesses lugares estar assim, ó. De cegos que estão lá e os cegos que chegam lá também. Aí se juntam um comboio de cego. Para quê? A palavra de Deus diz que um cego guiando o outro, ambos caem no mesmo buraco. Verdade. Verdade. É desse jeito, irmãos. Essa palavra aqui fornicador, irmãos. Essa palavra aqui é triste. Tem ela na Bíblia em muitos lugares, dizendo: não entra no céu, fornicador não entra no céu, fornicador não entra do céu, fornicador não é do céu, o reino de Deus. O que é fornicador? Os amigados que têm relacionamento como animal que não tem casamento. São esses. E se for passar o pente, irmãos, para tirar, hein? Tirar esses do meio. É muitos. É milhares. Eu acho que é mais da metade. Fala, casa, que nada. Quem é que quer casar? Eu chego nos lugares aí, as mulheres têm 2, 3 formaturas. Quando fala em casamento, quem é que quer mais casar? Eu falei, então agora vai viver como jegue, como cavalo? Como os animais não pode comparar com os animais. Porque os animais ficou assim. Deus deixou para eles viver assim. Tem o tempo do acasalamento e acabou. Como o ser humano tem o jeito. Deus deixou o jeito de viver corretamente. E as pessoas não querem. E aí? Aí fica difícil. Como é que é do reino do céu? Como é que vai morar no céu? Mas se falar, acham que é conversa fiada. Conversa fiada. Não sabe nem do que a pessoa está falando. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tá vendo? Ô Michel, abaixa isso aí, por favor. Tá vendo o que é que uma palavra vã faz na vida de uma pessoa? E palavras vãs, irmãos, pregadas para pessoas
que já não estão com vontade. Aí, ó, dá certinho. Dá certinho. Ah, não pega pesado não. Tem certas palavras que tem na Bíblia que não pode nem falar para o povo. Porque senão o povo se afina. O povo cresce o bico e vão embora. E de que adianta não falar a verdade, mentir, pregar palavras vãs e as pessoas tudo aí no dia que papai chegar dizer nem vai quem ouviu, nem quem pregou. De que adianta? Irmãos, o pouco que eu sei, eu só prego a verdade. Queira quem quiser. Quem não quiser pode ir embora. Porque papai diz que naquele grande dia cada um vai receber pelo seu comportamento. E ninguém salva ninguém. Ele diz que a humanidade toda vai vir diante dele, se ajoelhar, e cada um vai prestar a sua conta. De maneira que cada um vai dar conta de si mesmo. Então a palavra é muito clara. Ninguém salva ninguém. Quer ouvir a verdade, quer viver a verdade, um comportamento correto, ótimo. Não quer? Vai embora, não venha mais e depois aguenta as consequências. Aqui é para quem prega, aqui é que a palavra está ensinando. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus. Está vendo? Como Deus se levanta? Sobre os filhos da desobediência. Quem vai pregar a palavra sabe o que a palavra está dizendo. Sabe como é que tem que ensinar. Passar a palavra para as pessoas. Aí passa como quer. Escondendo, desviando, amenizando. Diminuindo no que tem que ser. Aumentando no que não pode ser. Para atrair as pessoas. Aí vem a ira de Deus para cima. Que eu acredito, irmãos, que é por isso que muitas das vezes, quando a gente pensa que pessoas estão chegando lá em cima, estão por um chão, esbagaçadas. De escândalo, de vergonha, de tristeza, de tudo quanto é de coisa má. Por quê? Porque faz errado. Porque é melhor falar a verdade para 3 do que mentira para 300. Que adianta? Não vale nada. Não vale nada. É verdade. É melhor 10 reais de verdade do que 100 reais falso. Quem tem 10 reais de verdade, chega alguém com 100 reais falso, vamos trocar, troca? Não. Não troca. Não troca não. Não troca. Porque além de não valer nada, ainda é arriscado ser pego. Porque anda com moeda falsa. Verdade. Dinheiro, hein? E a palavra de Deus? Falsificar a palavra de Deus. Para quem não tem entendimento. Porque quem tem entendimento diz não, senhor. Que é por isso, irmãos, que é bom a gente conhecer a Bíblia. Porque quando vem os atravessadores, os falsos profetas, como quem diz é a palavra, não sou eu. A pessoa dizer, não, senhor. Não, senhora, não é isso. É assim, assim, assim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porquanto não sejais seus companheiros. Não queira ser companheiro de quem anda em trevas, de quem anda em desobediência. Não queira ser companheiro. Se afaste. Se puder, tiver condição de atrair de alguma forma, da forma correta, tudo bem. Mas se for para se embrear no meio, para ir junto, não queira ser companheiro. Tá vendo que ensinamento maravilhoso? Porque no outro tempo ereis treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Tá vendo? Uma palavra detalha direitinho. No tempo que você não conhecia a palavra, no tempo que você não era convertido,
era uma coisa. Só que hoje, conhecendo a palavra, convertido, ande diferente como filhos da luz. Porque já não pertence mais às trevas. E as pessoas, irmão, infelizmente, mas as pessoas querem assim, um mês pura claridade, né? Nem na luz, é numa claridadezinha barata, e no outro mês nas trevas. Irmãos, eu fico assombrada, eu fico sem conseguir entender como é que tem pessoas que passam 15, 20 anos, diz que dentro da igreja. E aí vamos que deu um redemoinho ruim lá dentro, por alguma razão, as pessoas caem fora e no outro dia estão muito familiarizados nas trevas. Eu acredito que estava de fachada. Porque se pesou, ninguém é obrigado a ficar numa situação que não está agradável. Agora, sair e ir para as trevas, por que não já ficou cá? Ficasse logo cá. Porque se saiu porque estava ruim, aí sai e vai para o mundanismo. E esses 15, 20 anos, irmão, estava de quê? De fachada? Estava por estar? Porque quem está de verdade, eu acredito que 15 anos de igreja, se tiver de verdade, já limpou. Verdade. A pessoa já está em outro patamar. A pessoa já está limpo, não está mais encardido. Mas parece que não desencardiu. Porque na hora que cai fora, no outro dia, está lá no meio da bagaceira, da cachaçada, da raparigagem. Ó, de boa. Como se não se lembrasse para trás. Errando sem saber. Sem sentimento nenhum. Com certeza. Amando, adorando. Mas a Bíblia explica tudo. Saiu da luz, os trabalhadores das trevas estão ali para ó. Não é assim que a palavra diz? Quando a pessoa vai para a luz, se tem espírito ruim, ele ó, porque ele não acompanha para a luz, porque ele não pertence à luz. Ele vai embora, mas ele fica sempre na lembrança, assim diz a palavra. E se ele voltar um dia e achar a pessoa fora da luz, ele vai lá por onde ele andou, pega mais 7 e chega e entra na pessoa. E a palavra diz, e dali em diante, a vida daquele homem é cada dia pior. Irmão, se para tirar um é difícil, e 8. E 8 espírito maligno. É assim que a palavra diz. Aleluia. Glória a Deus. Porque todo fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Quem anda em Espírito tem bondade, justiça e verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprovando. Quem anda na luz não aprova coisa de treva, coisa que pertence às trevas. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Quando a gente sai do mundanismo, das coisas, não vive mais as coisas mundanas, a gente vive para combater as coisas das trevas. Assim Paulo está ensinando aqui. Aí, não se comunique com as coisas, com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É assim que filho amado, que filho que parece com o pai, tem que andar. Aleluia. Aquele que diz por mim, aquele ainda não está na luz. Está como um irresponsável. Por mim, irmãos, essa frase por mim, ela não tem nada a ver. Porque sempre essas frases é de pessoas para pessoas.
Por mim, deixa se lascar, não é nada meu. Isso a gente vê de muita gente, ouve de muita gente. Verdade. Aleluia. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. E não é verdade, irmãos? Pode estar escuro como tiver. Chamou a luz, levou a luz em cima, ela manifesta, ela mostra na hora. Pode estar onde tiver, pode ser o que for. Como também a verdade, porque a luz é a verdade. A mentira pode ela estar exaltada, se exaltando como quiser, irmãos. Mas na hora que a verdade chega, a bola murcha. Porque a mentira é mentira. Mentira não se segura. Mentira só se segura enquanto a verdade não chega. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Condenadas por a luz. Porque tudo, a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Amém? E levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Ou desperta, tu que dorme. E o pior que o dormir não é nem deitado dormindo. É aqueles que andam com a cara para cima sem prestar atenção. Tem que se despertar. Porque todo mundo precisa. E ninguém sabe nem o dia que vai embora daqui. Ninguém sabe o tempo. Se está longe ou se está perto. Tem que se preparar. Se quiser, né, irmãos? Se quiser. Agora lá depois o que tocar não ache ruim. Porque as pessoas têm tempo de sobra. Mas não querem. Ó, acolá, acho que é desde 2 horas da tarde. Aquele terror. Pra acolá, ó. Vá lá quantos tem lá. Tá assim, ó. Tá cheio. Chega a poeira, cobre. Tem muita gente. Ali é o caminho, é a vereda, a descida para o inferno. Porque ali é muita bebida, é acidente na volta, é briga, é tiro perdido, bala perdida. Volta e meia não acontece. Mas acontece hoje, de hoje a 8, tem 8, estão tudo lá. Tem outro, balacobaco, estão tudo lá. A perdedeira. A destruição. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aqui no Evangelho de Efésios não. Aqui em Provérbios, capítulo 13, verso 13, diz assim a palavra. Que aquele que desprezar a palavra vai perecer. Com outras palavras, vai sofrer, vai se perder e quebrar a cara. E quando morrer, não morar no céu, morar no inferno. O perecer é isso, irmão Olavo. É isso. A Bíblia só diz perecer. Quer entender, vá ver o que é. Se vire. O significado de perecer é o barco afundar. O nego está lá em alto mar, na canoa, na lancha, no iate, no que tiver. Quando o transporte dá um erro, o que é que acontece? Ó, afunda, perece. E a palavra termina, o versículo termina dizendo, diferente do que teme os mandamentos. Porque o que teme vai ser o quê? Galardoado. Está aqui a palavra. Nós não podemos. Uma coisa que o ser humano não pode, irmãos, é desprezar a palavra de Deus. Não pode. Mas o povo não tem pressa nem de começar. Nem de começar. Outros começam, vão como daqui ali na esquina e já voltam.
Como se dissesse assim, eu vou lá atrás disso, preciso disso para nada. Para que isso? Enjoo, condenação todo dia. Não quero. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto vede prudentemente como andais. Está vendo? Cuidado como andais. Não como nécio, mas como sábio. Sábio a gente já sabe o significado, né? A pessoa sábia, uma pessoa que sabe andar, sabe o que pode fazer, sabe o que não pode, tem cuidado, vigia e não gosta de coisa errada, sábio. E o nécio? Qual o significado dessa palavra nécio? Que ou aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, estúpido e ignorante. Está vendo o significado dessa palavra nécio? Que a palavra está dizendo aqui, não ande como nécios, mas como sábio. O nécio é aquele que não tem conhecimento, não tem discernimento e é estúpido e ignorante. Que tal? É verdade. E não tem como não ser, é isso mesmo. Pessoa sem conhecimento, sem entendimento. Ele não é mais e nem menos do que estúpido e ignorante. Só sabe o que não presta. Verdade. E quando abre a boca, não sai nada que se aproveite. Olha os ensinamentos de Paulo aos Efésios. Aleluia. Mas os ensinamentos estão aqui. Estão aqui claros, como a luz do dia. Aqui no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 32, a palavra diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a pessoa só está perdida enquanto não sabe a verdade. Como é que faz? Alguém chegou, ensinou, acabou o tempo ruim. Vai seguindo numa estrada para ir para um determinado lugar, daqui a pouco sai sem saber, mas isso não quer dizer que não chegue lá. Pergunta. Que alguém ensina. Ah, eu não sei nada da palavra de Deus. Vai onde é pregada a palavra que tu aprende. Chega lá, senta, presta atenção. Que vai aprendendo. Não aprende tudo num dia, mas vai aprendendo e aprendendo. E Deus abençoa aquele que quer. Abrindo o entendimento, abrindo o coração, ensinando o que pode e o que não pode. Mas as pessoas não querem. Até aqueles muitos irmãos que já sabem tanto, quando pensam que não, estão que nem a mulher de Ló, olhando para trás. E aquele que vai andando e olha para trás, de repente tropeça e cai. Ele não vê nada. Quando Ló saiu de lá, de Sodoma e Gomorra, a ordem foi que ninguém olhasse para trás. Ele não olhou, as filhas não olharam, mas a mulher olhou. Porque ela era meio terrível, ela gostava do que tinha lá. E lá só tinha o que não presta. Tanto que foi destruído. Deus teve que mandar destruir. Mas ela olhou para trás. E conta que ela virou uma estátua de sal. Aleluia. Então, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Glória a Deus. Verdade. Pelo que remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E não está assim os dias?
remindo o tempo, aproveitando o tempo, cuidado com o tempo. Não desperdiça teu tempo com o que não presta. Perdendo tempo com conversa fiada, perdendo tempo em lugares de treva, perdendo tempo com gente que não quer nada, escutando conversa fiada de gente que só fala o que não presta. Cuidado com o teu tempo, não desperdiça. Que pode estar muito e pode estar bem pouquinho. Aleluia. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, e onde é que, o que é que acontece onde rola a bebida? Não é contenda? Começam ali numa amizade, numa farra, numa consideração, mas quando o álcool vai tomando a corrente sanguínea, começam a se arrilharem, começam a se espinharem, começam a se estapearem. E daqui a pouco, se for muito adiante, até morte acontece. Não é assim? É desse jeito. Olha o que o Senhor está dizendo, o que Paulo está ensinando na palavra. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, quem dá prioridade a andar em Espírito, nem perto desses lugares vai. Não vai, irmão. Fazer o quê? Que graça tem? Buscar o quê? Eu acho que a pessoa que não bebe e não deseja mal ao próximo não vai nesse lugar. Vai nada. Fazer o que lá? Guardar o que lá? Só vai destruir. Aleluia. Verdade. Falando entre vós, aqui o que é que ele diz, depois desse coisa, ó. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Que é o que a gente está fazendo aqui. Bom de estar de gente até lá. Ouvindo, aprendendo. Mas não querem. Para se libertarem das imundícies do inferno. Muito. Para se libertarem, não querem, irmão. Não querem. Não dão ouvido. Diz que aqui não é igreja. Diz que aquilo lá não é igreja, não. Lá é uma seita. Então, se aqui é uma seita, a Bíblia é uma seita. Ó, porque aqui não sai nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Com verdade e respeito. Muito bem. Lá não tem placa. Tudo isso eu fico sabendo. Lá não tem placa. Placa tem que ter, até que tem. Mas mais do que a placa é o respeito dentro. Verdade. Porque tem muitos lugares aí, irmãos, não é nem desabafo isso aqui é verdade. Tem muitos lugares por aí que tem a placa de um lado a outro. E os escândalos de conta. A esculhambação, a briga, as intrigas, a falsidade rolando. Então, de que adianta essa placa? Para que botar a placa e não respeitar? A palavra já diz, né? Que nem eu disse para um rapaz aqui uma vez, eu digo, ó, muito lindo. Esse banner que eu coloquei aqui. Mas aqui tem que ter responsabilidade. Eu não posso pegar o nome de Jesus e estampar nesse banner e ficar aqui pregando mentira, pregando e não vivendo, enganando quem chega, porque depois eu vou pagar uma conta alta. Porque aqui não é, esse nome aqui não é de um qualquer aí não, é o nome do Filho de Deus. Santo, 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 santo. Glória a Deus. Como é que a pessoa coloca uma placa numa parede, lá na frente de uma casa, e não mantém respeito na casa? Não adianta. Até na nossa própria moradia.
A pessoa é dono da casa, irmão Giovanni, quando acabar, mora na casa e não impõe respeito na casa. Quais são os comentários? Ah, na casa de fulano acontece isso, acontece isso, acontece isso. E o que é que o povo termina dizendo? O primeiro que não vale nada é o dono da casa? A primeira descarada é a dona da casa? É assim ou não é? É verdade. Verdade. Hã? Então, agora pense o nome de Deus, o nome do filho dele. Aí sim. Muito mais. Mais ainda, respeito, responsabilidade, cuidado. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu vejo as pessoas têm uma mania. Ah, eu vi isso, eu estou vendo isso, Deus mandou lhe dizer isso, e Deus me disse isso. E a única visão que eu tenho desde o começo e até agora é que as pessoas estão por fora da realidade, um eito. E é um eito brabo. É só essa visão que eu tenho. Só essa visão. Por fora, um eito. Do jeito que tem que ser. Misturando muita coisa. Tirando o que é certo, botando o que é errado. Misturando assim, ó. Eu sei. E isso não pode acontecer. E está acontecendo, mas não dá certo. Não dá certo. Aleluia. Mas quem pode impedir, né? Quem pode impedir? Hoje está de um jeito, irmãos, que quem prega muito assim a verdade que está na Bíblia, ninguém quer para pregar lá em suas casas, suas portas abertas. Não querem, não. Não querem. Porque já tem os jeitos de pregarem, de fazerem o busunto. Eu não quero busunto, irmãos. Eu não gosto de busunto nem passando pano na minha casa, no chão. Eu não gosto de busunto. Eu gosto é bem feito. Muito bem. Agora eu vou pegar a palavra de Deus, o livro sagrado, que Deus deixou um aqui, um só. Mas esse só vale a pena. Para mim pegar e fazer, transmitir ele de qualquer jeito. Ou do jeito que eu acho que devo. Tirando a verdade dele. Deus me livre. Nem que seja para 3. Mas vocês nunca vão chegar num lugar e dizer, nós fomos ali num lugar e tinha uma mulher pregando e ela não estava pregando a verdade. Nunca vocês vão dizer. Isso é o que me interessa. É verdade. Ou dizer assim, eu não fiz, eu não obedeci, mas eu ouvi a verdade. Ou eu estou bem porque eu ouvi a verdade e aprendi. Verdade. Eu quis a verdade da palavra de Deus na minha vida. Isso é o que eu quero, irmãos. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E também eu andar na linha. Porque se eu pregar a verdade para vocês e eu não andar na verdade, a palavra serve para vocês e para mim não serve para nada. Verdade. Está vendo os mistérios, os segredos, as posições certas? É verdade. Senão não surte efeito. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus, como a tua palavra é linda, Senhor. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tinha para partilhar com os irmãos hoje. Amém. Palavra maravilhosa, palavra de grande ensinamento. Que vocês levem no coração de vocês, põem em prática. Porque quando a gente anda com a luz, a gente não erra o caminho e nem cai em buraco. Glória a Deus. Não tem como andar com a luz e errar o caminho ou cair em buraco. Não tem, irmãos. Isso é o que nós precisamos em nossas vidas. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, Aleluia. fazer uma oração e encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Cada um ore do seu jeito. Ore pelas suas casas, pelas suas famílias. Orem por mim, porque não é fácil.
Não é fácil, mas Deus é maior. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por esse momento tão especial, que estamos aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, os Teus melhores, ricos ensinamentos, e nós todos sabemos, Senhor, que sem Ti não somos nada. Assim diz a Sua palavra, somos como as folhas secas, que o vento leva e traz para onde quer. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial. Quero orar pelas pessoas que aqui se encontram, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor tenha um encontro genuíno com cada um, que o Senhor trate do coração de cada um, que o Senhor abençoe nas suas necessidades, que o Senhor cuide, abençoe as casas, abençoe as famílias, em nome de Jesus. Quero orar também por esta cidade de Cansanção. Que Deus venha ser, eu sempre peço que o Senhor seja o general, que o Senhor seja o comandante desta cidade, em nome de Jesus, mandando e desmandando. Senhor, acampa o teu exército nas entradas e nas saídas, nos contornos dessa cidade, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que desterra todo o mal dessa cidade, todo espírito maligno, visível e invisível, que atropela, que atormenta as pessoas, que joga as pessoas na sarjeta, que esses espíritos malignos sejam repreendidos, queimados, fulminados pelo fogo do Espírito Santo, que toda moita do mal, que todo o comércio do maligno estabelecido nesta cidade para destruir as famílias, seja fulminado pelo exército de Cristo, sejam fulminados pelo exército de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, visita os homens dos corações mal, os homens que estão na posição de maligno, na posição de ímpio, na posição de violento, Senhor. Visita eles, transforma o coração deles, arranca toda a raiz de Satanás, toda a raiz do inferno, toda a raiz das trevas, seja arrancada do coração dos homens, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, visita os governantes dessa cidade. Toma o coração deles, Senhor. Arranca todo o mal, toda raiz de mentira, de engano, de traição, de roubo, de desonestidade. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Alinha eles. Alinha os pensamentos deles, Pai. Alinha o coração deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Quero orar também, Senhor, por aquelas pessoas que não levam a Tua palavra a sério, que não quer caminhar na Tua palavra com sinceridade, que querem caminhar, Senhor, cocheando, hoje sim, amanhã não. Hoje estão, amanhã não estão, Senhor. Hoje estão mais fortes, amanhã estão mais fracos. Que o Senhor visite cada um deles, em nome de Jesus, dando fortaleza, dando coragem, sabedoria, iluminando os caminhos de cada um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero orar também, Senhor, por esse lugar, por esse ponto de pregação, Senhor. Guarda ele, protege ele, ilumina ele, abençoa ele, que a verdade nunca saia desse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Levante sua mão, que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho, que a comunhão, que as doces consolações do Espírito Santo possa estar com cada um que vai dizer amém. 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 De hoje a 8, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para aprender mais e mais. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus.